Olá, amigos. Vamos aqui a nossa análise especial da nossa bolsa, do Ibovespa, falando um pouco o que esperar para esse mês de fevereiro, um pouquinho atrasado nesse mês. Pregão aqui dessa terça-feira, dia 8 de fevereiro. Então vamos nessa análise especial. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo você tem aí um botão inscreva-se, clica nele, deixando as notificações devidamente ativadas e aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado aqui do canal. E lembre-se de recomendar, deixar seu like, seu joinha. Aproveitar que vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita para deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Agradeço demais. Então bora lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa, olhando primeiramente para um gráfico anual. Lembrando, gráfico anual significa dizer que cada barra dessa aqui representa o comportamento do Ibovespa durante um ano. Ano passado foi um ano de queda de 11,93%. Esse ano está de forma positiva, 7,08%. E esse ano não chegou a perder a mínima do ano passado, que seria um sinalzinho de topo, de poder ter queda. Então, quando se mantiver acima de 100 mil pontos, basicamente arredondando, o cenário segue mais positivo num prazo mais longo. A tendência continua sendo a tendência de alta. Dalton, se perder essa mínima, tendência de baixa? Não. Mas gera um viés um pouco mais negativo. A tendência continua sendo de alta. O movimento que seria uma sinalização de se ter uma movimentação mais para baixo. Mas por enquanto nós não temos esse sinal. Seguindo aqui para o gráfico quadrimestral, então lembrando, num prazo maior, o movimento é de subida. Expectativa de poder ter algo mais para cima. E quando eu falo algo mais para cima, eu pegando até, vou falando em termos de projeção aqui, ó, pegando até fazendo a projeção alternada, aqui em cima dessa subida e aqui a parada na queda, a gente tem uma projeção de alta na faixa ali dos 144 mil pontos, arredondando seria essa projeção de alta, que pode acontecer no decorrer desse ano. Tá claro que isso vai acontecer, ainda não vou mencionar isso aqui no decorrer dessa análise. E o ponto também importante é que esse processo aqui de correção durou aí na faixa de 7 a 8 anos e a gente está dentro de um processo de expansão do preço que tende a durar também algo parecido aí, falando de simetria do tempo, na faixa aí de 7 a 8 anos. A gente estaria no 7º ano, então a expectativa é que você tenha algo mais para cima falando de gráfico aí anual. Quadrimestral, o que nós temos aqui é uma tendência ainda de alta. Ibovespa chegou a se aproximar ali da média, está gerando aqui um processo de recuperação, mas enfim, dentro de um processo mais lateral, de uma certa indefinição, não tem um sinal ainda de alta de maneira geral, como por exemplo a superação da máxima do que no anterior, lembrando um gráfico quadrimestral, na faixa de uns 80 dias, representatividade aqui de cada barra dessa. Então temos um cenário ainda positivo. Positivo que eu digo em termos de tendência, em termos de topos e fundos ascendentes. Só que a gente está dentro de um processo aqui de candles descendentes, de barras descendentes, que representam um movimento de queda. E inclusive podendo voltar ali para a média móvel de 3 períodos, que atualmente está na faixa dos 94,438. Quanto mais aqui, se superar essa última candle aqui, que foi dos 114,926, melhor ainda, que aumenta a probabilidade de se ter algo maior para cima. Tá? Indo aqui agora para falar do gráfico mensal do Ibovespa, que é esse que tem a relevância maior, a tendência está indefinida. Então aqui, ó, a tendência está nesse momento indefinida. Só que o viés é positivo. O que é esse viés positivo? Tendência indefinida significa, em outras palavras, dizer o quê? Que a expectativa de se ter algo muito relevante para cima é menor. Ou de se ter algo realmente muito relevante para baixo, também é menor, está indefinida. E dentro desse processo de indefinição, descendo um pouco mais para micro, que seria o movimento em si do Ibov, nesse momento a característica é de um movimento de alta. O que isso também significa dizer? Que a expectativa aqui é que o Ibov tenha mais 1 a 2 meses aqui de poder ter movimento de alta. Não necessariamente que os 2 meses vão fechar em alta. Mas quando eu falo ter um movimento de alta, como já aconteceu aqui no mês de fevereiro, superar a máxima do mês anterior e em março superar a máxima de fevereiro. Essa seria a expectativa que eu estou comentando em termos de movimento de alta.
E o caminho mais provável é do Ibov buscar uma região ali em torno de 119 a 120 mil pontos. Antes vai ter resistência onde? Primeiramente, em termos de resistência, além desses 119 a 120 mil pontos, que é uma zona de resistência, Ibov vai ter resistência na casa aqui de 114.600 arredondando, que seria retração de 50% do que caiu, ou seja, de tudo que caiu aqui nesses meses. Tivemos um semestre passado bem ruim, do último semestre de 2021. O Ibov está se recuperando logo nesse início aqui, dezembro, janeiro, e a gente tendo aqui fevereiro, dentro de um processo de subida. E aí os desafios em termos de resistência é essa linha aqui e a próxima linha, 118.300, que seria 61,8% de retração de tudo que caiu. Então são os pontos de resistência, 114.600, por volta de 114.600, seguido de 118.300 e mais acima a região de 119 a 120 mil pontos. Então são as resistências mais próximas para o índice Bovespa. Logo, tecnicamente falando, em termos de estratégia, em termos de planejamento de estratégia, seria se o Ibov gerar ou movimentação para baixo no gráfico semanal em fevereiro, ou movimentação para baixo ou lateral no gráfico diário no decorrer de fevereiro, o foco ainda seria buscar operações na ponta compradora, de traçar a estratégia na ponta compradora na maior parte dos ativos, devido ao que eu acabei de mencionar. Então a gente gera uma análise, a gente faz uma análise para que a gente busque ver qual é a maior probabilidade do preço, o que tende a acontecer, não é que é a certeza do que vai acontecer, para a partir daí a gente traçar estratégias de forma objetiva, não ficar só na subjetividade, né? Você faz análise, você quer algo objetivo, e aí eu faço o quê? Então a estratégia seria muito mais traçar estratégias de compra, planejar a compra, fundo ascendente, pivô de alta, outra forma que você utiliza para fazer essas compras, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico diário. Dalton, mas eu quero pensar no gráfico mensal aqui. Se eu buscar a compra aqui agora no Ibov, é possível? Sim, é possível. Mais para trás era melhor ainda, dentro do que foi falado até na análise que esperar para janeiro, que assim, daria já para fazer uma primeira entrada com o stop aqui embaixo, ou seja, esse risco e você tentando pegar algo aqui para cima. Quando a gente entra aqui, você entra aqui comprando aqui por esse gráfico mensal para esperar 3 a 10 meses posicionado, pelo menos, o stop já vai ficar um pouco maior, ou seja, o stop que seria, por exemplo, aqui desse tamanho, o stop vira um stop que se eu entro aqui agora, o stop ficaria aqui abaixo pelo menos da mínima do mês de janeiro, então um stop maior. Qual seria minha exigência? Em termos de relação risco-retorno, que o Ibov vai buscar uma resistência lá para cima dos 120 mil pontos, que seria mais para a faixa dos 126.800. Então, que seria um caminho que nesse momento é o mais provável? Não, por enquanto não. Não tem ainda um sinal contrário, mas falar que é o mais provável, é que vai lá atingir, não falaria algo a respeito. Mas lembrando de prazos menores, pensando nesses próximos 2 meses, focaria muito mais ainda na ponta compradora até que o mercado nos mostre algo diferente disso aqui. E falando de mês de fevereiro, vou colocar aqui na tela para vocês a estatística do mês de fevereiro. Lembrando que o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, costuma ser o segundo melhor do ano, ou seja, gerando ali, na realidade até aqui é 109%, né, com o fechamento do mês que aconteceu do mês de janeiro, virou 109,8%, foi um mês que fechou bem positivo. Nos últimos 2 anos, janeiro e fevereiro tinham sido negativos, já nesse ano já foi positivo. E fevereiro foi os últimos 2 anos positivo. Vamos ver se fevereiro nesse ano também fecha positivo. Qual a característica do mês de fevereiro? É um mês que costuma ter, vou até ampliar aqui para ficar um pouco mais evidente aí na tela para vocês os dados. É um mês com o melhor saldo. É um mês com o melhor saldo aqui no trimestre. Ou seja, de janeiro, fevereiro e março, somando ali os últimos 24 anos, o saldo de cada um, mesmo com o resultado positivo que já aconteceu no mês passado de janeiro, a gente continua aqui com fevereiro sendo o melhor saldo, 44,7% nos últimos 24 anos. Lembrando que é isso aqui? É o somatório de todos os fevereiros. Qual foi o fechamento do Bovespa em fevereiro de 2021? Menos tantos por cento. Em 2020, menos tantos por cento. Em 2019, mais tanto. Soma tudo isso, a gente tem mais 44,7% nos últimos 24 anos. Então, o melhor mês do trimestre, em média.
ou seja, estatisticamente. E em termos de fechamento, ou seja, fechar positivo, negativo, tivemos 14 fechamentos positivos nos últimos 24 anos e 10 negativos, ou seja, na faixa de 58,3% das vezes consegue fechar no positivo o mês de fevereiro. E o desempenho médio, quando fecha em alta, fecha no positivo, é que essa alta em média é de 6,31%. E quando cai, menos 4,1%. Então, ou seja, a gente está com viés de alta, a gente tem uma estatística mais positiva e considerando aqui se subisse a partir de janeiro, que está aqui no 0 a 0, né, apesar de ter esse que esperar para fevereiro está sendo feito aí, ó, já no dia 8, ainda a gente está basicamente no 0 a 0 no mês, ó, mais 0,09%. Então, pegando aqui, se subir o que sobe em média no mês, a gente está falando do Ibovespa buscando a região dos 119 mil pontos. É possível? É possível. Mas lembrando que pode acontecer um mês lateral, isso ainda não mudaria o cenário de se ter algo mais para cima em busca da região dos 119 mil pontos. Então esse é o caminho mais provável, até que o mercado nos mostre o contrário. Dalton, o que é mostrar o contrário? Por exemplo, no mês de fevereiro fechar aqui para baixo, em vez de fechar e buscar aquela média positiva, ele vem e busca uma média negativa, ele fecha aqui uns 4,1% aqui para baixo, a gente está falando do Ibov de novo lá na faixa dos 107 mil pontos. Aí fecha de forma negativa e na sequência ainda gera uma nova mínima, que seria um topo descendente. Então isso aqui começaria a quebrar a expectativa de buscar a região dos 119 mil pontos. Seguindo para o gráfico semanal, o que temos aqui é ainda aquela questão do fundo duplo, da mudança da tendência. A tendência aqui é de alta, apesar do mensal ser indefinida. Aqui nós temos uma tendência de alta pelo gráfico semanal, que mantém essa expectativa favorável de subida nesses próximos 2 meses. Não necessariamente que vão fechar em alta, mas a expectativa de se ter novas máximas em relação ao mês passado que já teve, mês de janeiro. Fevereiro já superou a máxima do mês de janeiro e março superar a máxima do mês de fevereiro. E lembrando que a projeção de alta desse fundo duplo, desse W que foi montado aqui no Ibovespa, está localizada onde? 118, quase 118.900, que é praticamente ali nos 119 mil pontos, que é a zona de resistência que eu já mencionei, importante no gráfico, ali no gráfico mensal. E aqui, em termos de resistência pelo gráfico semanal, tem resistência atual, que está aqui batendo ali na faixa dos 118.800, por aqui assim, ó, que já testou aqui nas 2 semanas anteriores a essa, que a gente está ocorrendo aqui agora. Então essa é a zona de resistência, mas depois disso a região dos 114.600, que ali é a retração ali do Fibonacci, mais a região desse topo aqui, que é perto dos 115 mil pontos, 114.926. Então são os níveis de desafio do Ibovespa. São em cima desses níveis que a gente vai olhar no sentido de força por parte do comprador, se vai manter a expectativa ainda mais positiva ou não, se o mercado perdeu força, a gente vai fazendo essa leitura. Por enquanto não tem nenhum sinal de perda de força. Seguimos com o cenário mais favorável. Zona de suporte importante para o Ibovespa, ponto de avaliação, principalmente perto dos 110 mil pontos, mas a região ali em torno de 111.400 já é um nível de preço para a gente olhar em termos de comportamento do próprio índice. A mínima aqui desse mês, está na faixa ali desse mês aqui de fevereiro, está na faixa 110.923. Então está se sustentando aí acima da região dos 111.400, algo positivo. Então, região de suporte mais próxima e mais relevante é essa faixa que eu acabei de mencionar, que é um ponto para a gente avaliar. Abaixo disso, próximo suporte na faixa 109.500. Então, expectativa de alta, projeções de alta, desafios pela frente aqui na faixa, principalmente na faixa de 115 mil pontos. E olhando para o curto prazo, Ibov segue dentro de uma tendência de alta, segue se sustentando, vai lá, bate na média e se recupera, bate de novo no pregão de hoje, bate na média e está se recuperando. Quanto mais o tempo for ficando aqui, vai aumentando a probabilidade de ter algo para cima. Mesmo que o Ibovespa ainda caia, faça algo assim, ainda fica uma expectativa de se ter algo mais para cima no Ibovespa, dentro do que já foi feito a leitura em prazos maiores, como semanal e mensal. Então, tendência de alta bem definida, cenário mais favorável, expectativa maior de se ter algo mais para cima no Ibovespa. O que muda essa tendência aqui
primeiramente a gente ter algo assim, ó, vem aqui, tenta subir, não consegue, aí vai e faz isso aqui, gera um pivô de baixa, cria assim, uma expectativa mais negativa. E aí entra naquela região de suporte que é dos 110 mil até a região aqui desses topos anteriores na faixa dos 109.500 que eu mencionei lá do gráfico até gráfico semanal. Então essa seria outra faixa relevante. De 110 a 109.500, a faixa relevante no sentido de avaliar se realmente ganhou força para baixo e vai reduzindo aos poucos a expectativa da busca dos 119 mil pontos. Por enquanto não tem nenhum sinal que mude essa expectativa, não tem mudança, o mercado não tem nenhuma leitura contrária a isso aqui, logo o foco maior é olhar mais para a ponta compradora, pensar um pouco mais em tentar aproveitar esse movimento de alta. Quanto maior for o recuo do Ibovespa, quanto mais próximo tiver em cima de níveis supostos, melhor para se buscar as operações de compra com melhor relação risco-retorno. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial do Ibovespa. Desejo a você aí uma ótima noite, né? A gente já está entrando aqui, passando as 18 horas. Um grande abraço e um ótimo mês de fevereiro também, um complemento do mês de fevereiro. Nos veremos aí nas análises de fechamento, radar do mercado, seja comigo, seja com o Kaique, e também radar da semana no decorrer desse mês, atualizando sempre qual o cenário que nós temos aqui para a nossa bolsa, complementando essa análise mais completa do índice Bovespa para a nossa bolsa em fevereiro. É isso, um grande abraço e até a próxima.